Antes de começar, vamos orar? Oh, Jesus Cristo, obrigada, Senhor. Obrigada por mais um dia, obrigada, Senhor, pela tua bondade, Senhor, que tem nos alcançado dia após dia, Senhor. Obrigado, Jesus, pela tua misericórdia, Senhor, que se renova cada manhã nas nossas vidas. Senhor, ajuda-nos a entender, Deus, a sermos moldados, transformados, Senhor, revigorados, abençoados, Senhor, pela tua palavra, Jesus. Que ela seja, Senhor, luz para o nosso caminho, Deus, que ela seja o paz, Senhor, no nosso coração, Deus, que ela seja alegria, Senhor, para nossa alma, Pai, em nome de Jesus, traz, Senhor, as tuas verdades sobre nós, que nós não venhamos a nos guiar, Senhor, pelas verdades deste século, Senhor, mas sim por aquilo que o Senhor diz, Deus, em nome de Jesus, amém. Muito bem-vindos ao dia 63. Hoje estamos no horário. Glória a Deus por isso. Se Deus quiser, daqui para frente manteremos assim, que o Senhor me dê graça, me abençoe, para que eu não atrase mais, para que eu possa manter o horário direitinho aqui. Acho que fica melhor, né? Cada um daí entra no horário que pode para fazer a leitura, mas quando entrar vai estar disponível. Em nome de Jesus. Lembrando de você se inscrever nesse canal para receber as notificações aí diárias. Teria que ativar o sininho que está ali embaixo. E também, se puder, deixa um comentário. Eu acredito que eu acabei não falando no último vídeo. Eu tive que regravar, que não ficou salvo o áudio. Mas eu tinha comentado que alguém tinha perguntado sobre ter explicação da palavra. E eu tô sim pensando, eu conversei com uma outra amiga também, e ela comentou que seria muito legal ter a explicação da palavra. E eu queria saber de você. Você gosta só da leitura corrida, como a gente tem feito? Ou você gostaria de receber também essa explicação da palavra? Seria um projeto paralelo a esse? Não mudaria esse projeto, porque eu já dei início a ele, nós já estamos aí há 60 dias assim, e nós vamos manter essa leitura até o final. Mas eu tô pensando sim em fazer, por exemplo, um estudo de algum livro, pegar um livro, a gente fazer uma explanação. E eu gostaria de saber de você o que você acha, se você tem interesse, se você acha legal. Por favor, deixa aqui nos comentários. E é isso, vamos iniciar hoje então Deuteronômio do 23 ao 26. Deuteronômio 23. Aquele quem forem esmagados os testículos ou cortado o membro viril não entrará na Assembleia do Senhor. Nenhum bastardo entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará nela. Nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente. Porque não foram ao encontro de vocês com pão e água no caminho quando vocês estavam saindo do Egito, e porque contrataram Balaão, filho de Beor, de Petor da Mesopotâmia, para amaldiçoar vocês. Porém o Senhor, Deus de vocês, não quis ouvir Balaão, pelo contrário, mudou a maldição em bênção, porque o Senhor, seu Deus, amava vocês. Não procurem nem paz nem bem para os moabitas e amonitas, enquanto vocês viverem para sempre. Não odeiem os edomitas, porque são irmãos de vocês, nem odeiem os egípcios, porque vocês viveram como estrangeiros na terra deles. Os filhos que lhes nascerem na 3ª geração, cada um deles poderá entrar na Assembleia do Senhor. Quando o exército sair para lutar contra os inimigos de vocês, então vocês devem se guardar de toda coisa má. Se houver entre vocês alguém que por motivo de poluição noturna não esteja puro, sairá do acampamento e não poderá permanecer nele. Porém, ao cair da tarde, ele se lavará com água e depois do pôr do sol poderá voltar ao acampamento. Também haverá um lugar fora do acampamento para onde vocês devem ir fazer suas necessidades. Tenham entre as suas armas uma pá. E quando alguém se abaixar fora do acampamento, cavará um buraco com a pá e, virando-se, cobrirá as fezes com a terra. Porque o Senhor, o Deus de vocês, anda no meio do acampamento de vocês para livrar. Porque o Senhor, seu Deus, anda no meio do acampamento de vocês para livrá-los e para entregar os inimigos de vocês em suas mãos. Portanto, o acampamento de vocês deve ser santo, para que ele não veja em vocês coisa indecente e se afaste de vocês. Não entreguem ao Senhor o escravo que, tendo fugido dele, se refugiar entre vocês. Poderá ficar morando com vocês no lugar que escolher. Em alguma das cidades de vocês que for do seu agrado, não o oprimam. Das filhas de Israel não haverá quem se prostitua no serviço do templo, nem dos filhos de Israel haverá quem o faça.
Não permitam que o salário pago à prostituta ou a prostituto por qualquer voto seja trazido à casa do Senhor seu Deus, porque uma coisa e outra coisa são igualmente abomináveis ao Senhor seu Deus. De um compatriota vocês não devem cobrar juros, ao emprestarem dinheiro, comida ou qualquer coisa que se costuma emprestar com juros. Ao estrangeiro, vocês podem emprestar com juros, porém, aos seus compatriotas, vocês não devem emprestar com juros para que o Senhor, seu Deus, os abençoe em todos os seus empreendimentos na terra que vocês vão possuir. Se fizerem um voto ao Senhor, seu Deus, não devem demorar a cumpri-lo, porque o Senhor, seu Deus, certamente exigirá de vocês e vocês serão culpados de pecado. Mas se vocês se abstiverem de fazer um voto, não serão culpados de pecado. O que proferiram os seus lábios, isso vocês têm de guardar e cumprir, porque livremente fizeram um voto ao Senhor, seu Deus, com as palavras que disseram. Quando entrarem na vinha do seu próximo, podem comer uvas à vontade até ficarem fartos, porém não devem levá-las embora num cesto. Quando entrarem na plantação do seu próximo, podem arrancar as espigas com as mãos, porém não devem colher nada com a foice. Deuteronômio 24. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ele ter achado coisa indecente nela, e se ele escrever uma carta de divórcio e entregar a mulher e a mandar embora, e se ela saindo de casa for e se casar com outro homem, e se este passar a odiá-la e escrever uma carta de divórcio e entregar a mulher e a mandar embora de sua casa, ou se esse último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então o primeiro marido dessa mulher que a mandou embora não poderá casar-se de novo com ela, depois que foi contaminada, pois é abominação diante do Senhor. Assim, vocês não farão pecar a terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá por herança. Um homem recém-casado não sairá à guerra, nem lhe será imposto qualquer encargo. Durante 1 ano ficará livre em casa e fará feliz a mulher com quem se casou. Não se tomarão em penhor as 2 pedras de moinho, nem apenas a de cima, porque assim se acabaria penhorando a própria vida. Caso seja encontrado alguém que tenha raptado um de seus irmãos, dos filhos de Israel, o trata como escravo ou o vende, esse ladrão deve morrer. Assim vocês eliminarão o mal do meio de vocês. Em caso de lepra, tenham todo o cuidado de fazer segundo tudo o que lhes ensinaram os sacerdotes e os levitas. Como lhes tenho ordenado, vocês terão o cuidado de fazer. Lembrem-se de que o Senhor, seu Deus, fez com Miriam no caminho quando vocês saíram do Egito. Se você emprestar alguma coisa a seu próximo, não deve entrar na casa dele para lhe tirar o penhor. Fique do lado de fora, e o homem a quem você fez o empréstimo trará o penhor até você. Porém, se for homem pobre, não fique com o penhor durante a noite. Ao pôr do sol, restitua-lhe sem falta o penhor, para que durma no seu manto e abençoe você. Isto será para você um ato de justiça diante do Senhor, seu Deus. Não oprimam um empregado pobre e necessitado, seja ele um dos seus compatriotas ou um estrangeiro que está morando na sua terra e na cidade onde você vive. Pague-lhe o salário no mesmo dia, antes do pôr do sol, porque ele é pobre e a vida dele depende disso, para que ele não clame ao Senhor contra você e você seja culpado de pecado. Os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos serão mortos por causa dos pais. Cada um será morto pelo seu próprio pecado. Não pervertam o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomem em penhor a roupa da viúva. Lembrem-se de que vocês foram escravos no Egito e de que o Senhor os resgatou de lá. Por isso lhes ordeno que façam assim. Quando estiverem no campo fazendo colheita e nele esquecerem de um feixe de espigas, não voltem para buscá-lo. Deixem que fique para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas, para que o Senhor, seu Deus, abençoe vocês em tudo o que fizerem. Quando sacudirem a oliveira, não voltem para colher os frutos que ficaram nos ramos. Deixem que fiquem para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Ao fazerem a colheita das uvas, não sejam rigorosos demais. Deixem que o restante fique para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Lembrem-se de que vocês foram escravos na terra do Egito e por isso lhes ordeno que façam assim. Deuteronômio 25. Quando houver desentendimento entre 2 homens e vierem a juízo, os juízes julgarão, justificando o inocente e condenando o culpado. Se o culpado merecer açoites, o juiz mandará que ele se deite no chão e seja açoitado na sua presença, com o número de açoites que o caso exigir. Poderá ordenar 40 açoites, não mais. Do contrário, se ordenasse mais do que isso, um compatriota seria humilhado aos olhos de vocês. Não amarrem a boca do boi quando estiver pisando o trigo. Se 2 irmãos morarem juntos e um deles morrer sem filhos, a mulher do que morreu não se casará com um estranho, alguém de fora da família. Seu cunhado a tomará, a receberá por mulher e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. O primogênito que ela lhe der será sucessor
do nome do seu irmão falecido, para que o nome deste não se apague em Israel. Porém, se o homem não quiser se casar com a cunhada, ela irá ao portão da cidade para falar com os anciãos e dirá: meu cunhado se recusa a dar continuidade ao nome de seu irmão em Israel, não quer exercer para comigo a obrigação de cunhado. Então os anciãos da cidade devem chamá-lo e falar com ele. Se ele persistir e disser: não quero casar com ela, então a cunhada chegará perto dele, na presença dos anciãos, e lhe descalçará a sandália do pé. Ele cuspirá no rosto e protestará, dizendo: assim se fará com um homem que não quer edificar a casa de seu irmão. E em Israel se dará à casa daquele homem o nome de a casa do descalçado. Quando dois homens estiverem brigando um contra o outro, e a mulher de um chegar para livrar o marido da mão daquele que o fere, e ela estender a mão e pegar pelo órgão genital, vocês devem cortar a mão dela. Não olhem para ela com piedade. Não levem na bolsa pesos diferentes, um grande e um pequeno. Não tenham em casa dois tipos de medidas, um grande e um pequeno. Usem um peso integral e justo, e uma medida integral e justa, para que se prolonguem os seus dias na terra, que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Porque todo aquele que pratica tal injustiça é abominação ao Senhor, o Deus de vocês. Lembrem-se do que os amalequitas fizeram no caminho quando vocês estavam saindo do Egito. Eles saíram ao encontro de vocês no caminho, e quando vocês estavam abatidos e cansados, atacaram na retaguarda todos os desfalecidos que vinham atrás e não temeram a Deus. Portanto, quando o Senhor, seu Deus, lhes houver dado sossego de todos os seus inimigos ao redor, na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá por herança, para que dela tomem posse, apaguem a memória dos amalequitas da face da terra. Não se esqueçam disso. Deuteronômio 26. Ao entrar na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá por herança, ao possuí-la e morar nela, você deve pegar as primícias de todos os frutos que colheu na terra do Senhor, seu Deus. Você deve pegar as primícias de todos os frutos que colheu na terra que o Senhor, seu Deus, lhe deu, colocá-las num cesto e ir ao lugar que o Senhor, seu Deus, escolher para lhe fazer habitar o seu nome. Você chegará ao sacerdote que estiver de serviço naqueles dias e lhe dirá: hoje declaro ao Senhor seu Deus que entrei na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos nossos pais. O sacerdote pegará o cesto e o colocará diante do altar do Senhor seu Deus. Então você testificará diante do Senhor seu Deus. Dizendo: meu pai foi um arameu, prestes a perecer. Ele foi para o Egito e ali viveu como estrangeiro com pouca gente. E ali veio a ser uma nação grande, forte e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram, oprimiram e nos impuseram dura servidão. Clamamos ao Senhor Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e viu a nossa angústia, o nosso trabalho e a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa, com braço estendido, com grande espanto, com sinais e com milagres. Ele nos trouxe a este lugar e nos deu essa terra, terra que mana leite e mel. Eis que agora trago as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. Então você as colocará diante do Senhor, seu Deus, e se prostrará diante dele. Você se alegrará por todo o bem que o Senhor, seu Deus, tem dado a você e a sua casa. E também se alegrarão os levitas e estrangeiros que morarem onde você vive. Quando no 3º ano, que é o ano dos dízimos, você acabar de separar todos os dízimos da colheita, você levará aos levitas, aos estrangeiros, aos órfãos e às viúvas, para que comam até que se fartem nas cidades de vocês. Depois, diante do Senhor, seu Deus, você dirá: tirei de minha casa o que é consagrado e dei também aos levitas, aos estrangeiros, aos órfãos, às viúvas, segundo todos os mandamentos que me tens ordenado. Nada transgredi nos teus mandamentos, nem deles me esqueci. Dos dízimos não comi quando estava de luto, e deles nada tirei, estando impuro. Nem deles dei para a casa de algum morto. Obedeci à voz do Senhor, meu Deus, segundo tudo o que me ordenaste. Assim eu fiz. Olha desde a tua santa habitação, desde o céu, e abençoa Israel, o teu povo, e a terra que nos deste, como juraste aos nossos pais, terra que mana leite e mel. Hoje o Senhor, seu Deus, ordena que vocês cumpram esses estatutos e juízos. Portanto, vocês devem guardar e cumpri-los de todo o seu coração e de toda a sua alma. Hoje vocês declararam que o Senhor será seu Deus, e que vocês andarão nos seus caminhos, guardarão seus estatutos, os seus mandamentos e os seus juízos, e que darão ouvidos à voz de Deus. E hoje o Senhor declarou que vocês serão o seu povo próprio, como Ele prometeu, e que vocês devem guardar
todos os seus mandamentos. Assim ele os exaltará em louvor, renome e glória sobre todas as nações que fez, e fará de vocês um povo santo ao Senhor, seu Deus, como ele falou. Muito bem, acabamos aqui o dia 63. Eu aguardo você aqui amanhã para o dia 64. Que Deus abençoe a sua vida.